Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de ciência hoje, continuando o nosso conteúdo da aula passada, que falou sobre a classificação dos seres vivos. E hoje nós vamos ver um sistema diferente de classificação proposto por Linneu. O sistema de classificação de Linneu. A primeira tentativa de classificação com base em características estruturais ou anatômicas foi realizada em 1735 pelo naturalista e médico sueco Carl von Linné, conhecido em português como Linneu. Esse sistema foi publicado em seu livro Sistema Natural. No sistema proposto por Linneu, a espécie é a unidade básica da classificação. Da mesma maneira, espécies são agrupadas de indivíduos semelhantes, que em condições naturais são capazes de reproduzir e de dar origem a descendentes férteis. As diferentes categorias de classificação são chamadas de categorias taxonômicas ou taxons. Foram ampliadas em relação à proposta de Linneu. No atual sistema de classificação, espécies semelhantes são agrupadas no mesmo gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados em mesma família. As famílias semelhantes são reunidas em uma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. Classes semelhantes são agrupadas em um filo. Filos semelhantes são agrupados em reinos. Então vamos analisar isso aí. Níveis de classificação biológica proposto por Linneu. Vem primeiro a espécie, depois vem o gênero, em seguida a família, aí depois vem a ordem, vem a classe, o filo e por último o reino. Então é interessante nós analisarmos esse sistema de classificação para entendermos muito mais o conteúdo. A classificação de uma espécie inclui sua nomenclatura, de modo que ele possa ser identificado com facilidade, independentemente do local do mundo em que esteja o pesquisador e do idioma que ele fale. Dessa forma, a nomenclatura científica possibilita a comunicação precisa entre os pesquisadores. Por exemplo, mandioca, maniva, aipim, macaxeira são nomes populares e regionais aqui no Brasil, que correspondem à mesma espécie, cujo nome científico é Manitoba esculenta. Outro exemplo, também existem nomes populares que correspondem a mais de uma espécie. O exemplo, o abacaxi, ele pode ser de duas espécies, ananás, como sus, ou ananás anasaídes. O nome científico de uma espécie é binomial. Isto é, composto de dois termos escritos em latim e destacados no texto, considerando, por exemplo, o nome científico do ipê amarelo, Tabebuia alba. O nome científico do ipê amarelo é Tabebuia alba. O primeiro termo, tababuia, indica o gênero ao qual a árvore pertence e deve ser escrito sempre com a letra inicial maiúscula. Os dois termos juntos, tababuia alba, indicam a espécie. O segundo termo é escrito com letra inicial minúscula, nunca deve ser escrito sozinho. Então é interessante nós analisarmos isso aí. Outra situação. A classificação adotada por Linneu para todos os seres vivos se divide em 5 reinos. O reino dos Monera, que são as bactérias e as arqueias. O reino dos proctistas, das algas e protozoários. O reino dos fungi, que é o reino dos fungos. Animalia, reino dos animais. E o reino plantae, que é o reino das plantas. Então vamos analisar essas características muito importantes. O reino Monera são seres unicelulares e procariontes. São autrótrofos e heterotróficos. Os proctistas
são unicelulares e pluricelulares, eucarióticos e eutróficos ou heterotróficos. O reino fungi, unicelulares e pluricelulares, são eucarióticos e heterotróficos. O reino plantae são pluricelulares com tecidos, eucarióticos e autótrofos. O reino animalia são pluricelulares com tecidos, eucarióticos e heterotróficos. Essa é uma classificação possível, mas não é a única. Tem outras, tem várias. Existem classificações que consideram uma categoria acima do reino, que é a última instância, chamada de domínio. Nela, os procariontes são divididos em 2 domínios, arqueia e bactérias. E os demais seres vivos são classificados em domínio eucária. Então é importante nós analisarmos isso aí para entendermos para a formação da árvore da vida. Essa árvore da vida são a árvore dos seres filogenéticos, que nós vamos analisar, onde existe essa classificação, essa hierarquia, para se chegar a conhecer todos os reinos, todas as espécies, os grupos, os filos, tudo que foi importante para o nosso conhecimento. Então as relações de parentesco evolutivos são sempre representadas em diagramas, chamado de árvores filogenéticas ou árvores da vida, como eu falei para vocês. Como uma forma de entendimento de toda a situação que nós estamos estudando e que tem muito significado para nós, seres humanos, para conhecer as espécies que nos rodeiam e na qual nós também convivemos com elas. Vou ficando por aqui e depois continuaremos.